Avó confunde soda cáustica com leite em pó e bebê de 3 meses é transferida de Patos de Minas para Belo Horizonte. Mãe diz que filho foi agredido por policiais e faz denúncia à corregedoria. Números da Covid-19 pioram e Patos de Minas volta a enfrentar colapso em leitos clínicos. Secretário de Saúde de Minas Gerais diz que semana que vem, Estado coloca em dia as mais de 370 mil vacinas de reforço da Coronavac em atraso. Professores devem ser imunizados em junho. Operação Verde. Corpo de Bombeiros lança operação para prevenir queimadas. Tempo deteriora mais estrutura que abrigou cadeira. Projeto que reforma foi concluído. Agora é aguardar pela liberação de dinheiro. Veja mais na edição dessa sexta-feira. Mães ganham a oportunidade de mudar o visual em Patos de Minas. Solidariedade. Redicop entrega 22 toneladas de produtos de higiene a 11 entidades. NTV e Nossa FM apoiam um projeto do Corpo de Bombeiros para arrecadar alimentos e agasalhos para famílias carentes. Agora no NTV News, que já está no ar. Uma mãe fez uma denúncia à corregedoria da Polícia Militar. Segundo ela, o filho de 17 anos foi agredido e mostra as marcas no corpo do garoto. As agressões teriam acontecido na quarta-feira. Segundo a mãe da vítima, o filho de 17 anos de idade e outras pessoas assistiam por cima de um muro o jogo final do Troféu Inconfidência, de URT e Pouso Alegre. Quarta-feira, meu filho trabalhou o dia todo, chegou em casa, tomou um banho e pediu para ir ver o jogo do RT. A gente mora perto, relativamente perto, e eu deixei que ele fosse lá, porque era mais cedo. Era umas 7h40 mais ou menos, ele voltou para casa, chorando, mancando, segurando o braço, junto com um amigo dele, inclusive que estava assim, transtornado de tão nervoso que ele estava, porque nenhum dos dois nunca passaram por isso, por uma violência dessa, principalmente por pessoas que a gente acredita que tenham a função de nos proteger. Segundo a mãe, os policiais atiraram para cima e na sequência conseguiram encontrar o filho e o colega, na rua Joaquim das Chagas, e lá as agressões começaram. O delegado da Civil chegou lá e ele perguntou se eles podiam ficar lá em cima do muro assistindo o jogo, porque não pode adentrar o campo, né? O ambiente interno de lá. E aí esse delegado civil disse que se eles ficassem só ali, sem soltar bomba e da forma que eles estavam, não tinha problema nenhum. Quando esses policiais militares chegaram e mandaram eles ir embora, todos irem embora, ele não se referiu só ao meu filho e ao amigo. E aí meu filho falou assim, poxa, mas por que a gente tem que ir embora? O delegado da Civil disse que nós poderíamos ficar. E o pessoal da federação disse a mesma coisa, que eles poderiam ficar naquele local. E aí o policial militar falou assim, não, vocês não podem ficar aqui, e a quem manda aqui sou eu, eles disseram com essas palavras, e deu tiros para cima. Meu filho falou que eram tiros de borracha porque eram mais baixos e todo mundo saiu correndo, e esses policiais entraram na caminhonete, foram até eles, acharam eles na rua Joaquim das Chagas, próximo da Pracinha dos Bandeirantes, desceram e já foram atacando sem abrir a boca. O meu filho foi agredido com aquelas barras de madeira no braço esquerdo, na perna, no pé esquerdo, tá tudo machucado. Ele fraturou, quebrou o braço, tá engessado, talvez vai precisar de cirurgia. E o pé está imobilizado também porque teve uma entorse e machucou o tendão do tornozelo esquerdo. O amigo dele, eles deram uma enforcada nele, jogou ele no chão, bateu a cabeça dele num poste. E assim que as agressões estavam terminando, porque o pessoal de um prédio lá perto começou a gritar para largar, que eles viram que eles gritavam socorro, né, e tal. Aí os policiais vão falar assim, esse daqui, se referindo ao meu filho, esse daqui aguenta paulada. E vocês têm 5 segundos para pegar o boné e sair correndo. Eles não fizeram boletim de ocorrência, não levaram eles para a delegacia e, pior de tudo, não prestaram socorro ao meu filho e ao amigo dele. O desejo das pessoas envolvidas é que a justiça seja feita.
Nós queremos levar isso na justiça para que seja feita realmente a justiça, e a gente sabe que são exceções que fazem essas coisas. O que eu quero é que filho de mais ninguém sofra esse tipo de agressão. Ele tem casa, ele trabalha, ele estuda, e o que ele fez para merecer isso, eu acho que nenhum ser humano mereceria dessa forma apanhar sem saber por que está apanhando, principalmente. A Polícia Militar informou ao jornalismo da NTV que tomou conhecimento do fato pela subcorregedoria e vai apurar o que ocorreu. Nesta sexta-feira, um motociclista ficou ferido depois de se envolver em acidente no bairro Ipanema. Segundo informações, a vítima que conduzia a moto se chocou com o carro na Avenida Tancredo Neves, bairro Ipanema. Com o impacto, a vítima sofreu contusão no membro superior. Acidente devido a esse cruzamento aqui, ó. Muito ruim o acesso, as pessoas que vêm na Tancredo Neves, vêm com alta velocidade. E geralmente quem para aqui não tem muita visibilidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima para a UPA. Ela estava consciente. Se é um trecho onde ocorrem muitos acidentes, então deveria ser melhor sinalizado, ou ainda mais sinalizado, para que amenizasse essa situação, esses riscos, né, que a população acompanha há muito tempo ali naquele trecho. Já aqui no News, solidariedade. Redicop entrega 22 toneladas de produtos de higiene a 11 entidades. NTV e Nossa FM apoiam o projeto do Corpo de Bombeiros para arrecadar alimentos e agasalhos para famílias carentes. Nesta sexta-feira, a Redicop, que é composta por 13 cooperativas de Patos de Minas, entregou 22 toneladas de produtos de limpeza e higiene para 11 entidades. A ação faz parte da campanha Mãos que Cuidam. A campanha teve início no dia 25 de março e foi até o dia 23 de abril. Durante este período foram arrecadados detergente, água sanitária, sabão em barra e em pó, sabonete e creme dental. No total, 22 toneladas de produtos de limpeza e 1.285 unidades de produtos de higiene. Cooperativismo é uma forma de você ajudar mutuamente seus associados, ter um crescimento sustentável sem ganhar muito e gerando riqueza para onde está instalada e também contribuir para a comunidade. Aí nós temos o dia C, que é um dia de cooperado. E hoje nós estamos entregando aqui que nós arrecadamos dos nossos cooperados e simpatizantes 22 toneladas de material de higiene e limpeza. Eu acredito que deve ter sido a campanha que mais arrecadou na história de Patos de Minas. A ação faz parte da Redicop, que conta com a participação de 13 cooperativas. Nós transformamos ações isoladas que faziam parte do dia C de cooperar com uma ação conjunta de 13 cooperativas. É uma união muito bonita, nós estamos muito felizes de participar e isso tudo é uma forma de prevenir o Covid-19, né, além do uso de máscara, do distanciamento, a higiene dos ambientes, né, onde essas entidades atuam e das pessoas, claro. Ao todo, 11 entidades de Patos de Minas foram ajudadas, entre elas a APAI, que hoje atende 750 famílias. A maioria já é muito com vulnerabilidade, tem necessidades, né? Então tá vindo uma boa hora. Quando ontem a gente recebeu essa ligação, a gente ficou muito feliz, porque vai nos ajudar muito a estar atendendo essas famílias. A Casa da Sopa Tia Eusápia também foi beneficiada. A entidade atende 98 famílias cadastradas. Olha, ajuda muito, sabe? É só através desses grupos, né, que fazem essas doações, que estão sempre auxiliando, que a gente pode ajudar as famílias necessitadas. Que lá a gente faz as cestas básicas, distribui para as famílias, né? E são itens de higiene, né, que vai ajudar muito essas famílias. Ao longo do ano, mais ações sociais serão desenvolvidas. Em junho, por causa do frio, há uma queda drástica na coleta de sangue. Nós vamos fazer a campanha de doação de sangue. Em setembro, que é véspera do período chuvoso, outubro, nós vamos fazer o movimento ambiental, que seria o replantio de árvores, matas ciliares, de córregos, nascentes. Em janeiro, em dezembro, que é o final de ano, nós entraremos com a campanha de alimentação para essas mesmas entidades que estão sendo contempladas agora com material de higiene e limpeza. Boa iniciativa, né? O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas também iniciou a campanha Amigo Certo nas Horas Incertas. A iniciativa, que tem o apoio da NTV e Nossa FM, quer arrecadar alimentos e agasalhos para serem distribuídos a famílias carentes.
A campanha Amigo Certo nas Horas Incertas, promovida pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Patos de Minas, teve início nesta sexta-feira com o objetivo de arrecadar alimentos, cobertores, agasalhos, que posteriormente serão distribuídos a famílias carentes, cujo número é alarmante no município. O objetivo nosso é conscientizar a população dessa necessidade de apoiar, os menos favorecidos. Diariamente a gente atende ocorrências, a gente está em contato com essas pessoas que têm dificuldade socioeconômica, e nós não podíamos deixar de ajudar também a população patense. Nós temos aqui hoje, em Patos de Minas, 1.824 famílias que recebem até R$ 89,00, que são consideradas famílias de extrema pobreza. E a gente tem aí mais 1.100 em classe de pobreza, que recebem até R$ 179,00. Então, somando um total de quase 3.000 famílias que a gente está trabalhando muito para atender. As doações podem ser deixadas nos pontos de coleta, espalhados pela cidade. Inicialmente, a ação foi idealizada para acontecer até o dia 31 de maio, mas pode se estender até o mês de junho. O objetivo é a gente captar esses donativos e nós vamos remeter para a Secretaria de Assistência Social para que, mediante o cadastro que eles já possuem, chegue exatamente em quem realmente precisa. Nós sabemos aí que nós temos quase 3.000 famílias em situação de extrema pobreza. Então a nossa campanha não vai resolver o problema da cidade em relação a essa questão, mas nós também estamos vendo que nós também podemos ajudar, podemos cooperar para minimizar o sofrimento dessas famílias nesse momento de pandemia e dificuldade financeira. A campanha conta ainda com o apoio da CEMIL, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Patos de Minas, Prefeitura, NTV e Nossa FM. Tendo em vista o número elevado de famílias que vivem com renda per capita inferior a R$ 89,00 por mês, toda a ajuda é muito bem-vinda. Nós abraçamos mais essa causa, porque acreditamos que faz parte da nossa missão, dar esse apoio. Com a chegada do Major Duarte aqui agora na nossa região, e já veio buscando esse engajamento da sociedade. E o Corpo de Bombeiros é uma instituição tão respeitada em todo mundo, então eu acredito que essa credibilidade do Corpo de Bombeiros também vai provocar nas pessoas essa iniciativa também de poder ajudar. Todas as campanhas são muito bem-vindas. A gente tem recebido muitos empresários, muitas entidades nos procurando, querendo fazer campanhas. E é uma questão seguinte, nossa população precisa, esse momento é um momento de vulnerabilidade. A gente sabe que além da assistência social é importante fazer emancipação, e nós estamos trabalhando também para isso. Mas é muito essencial todas essas campanhas que são realizadas para levar o alimento, levar a higiene até essas famílias. Vamos ajudar, doando alimentos, agasalhos e ajudando, claro, a salvar vidas. Já aqui no NTV News a gente fala do futuro da URT com o fim da temporada, as pretensões de presentes ou lembrancinhas para o Dia das Mães. E mães ganham a oportunidade de mudar o visual em Patos de Minas. O elenco da URT, que esteve à frente do Campeonato Mineiro 2021, se despede de Patos de Minas. Mas para a diretoria do clube, o trabalho continua. Rede estática, campo vazio, gramado sem sinais de chuteiras ou bola rolando. Assim serão os próximos meses no estádio Zama Maciel. É que a temporada 2021 do Campeonato Mineiro terminou para a URT, que agora se despede de seus jogadores e comissão técnica, mas levam no coração e na memória o esforço e as conquistas deste ano de trabalho juntos. Trabalho bem feito, concluído. É lógico que nós queríamos coroar com um título que não veio, mas visando os últimos anos de campeonato, de competição em que a URT disputou, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, brigou para não cair, para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a gente deixa o clube classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro 2022. É um campeonato muito difícil, um time que foi montado do zero. Chegaram 28 jogadores aqui que não se conheciam, e fizemos uma família aqui dentro, um ambiente interno muito bom. Mas o trabalho continua para a diretoria do clube, que finaliza as contas do caixa e corre atrás dos patrocinadores para dar início aos preparativos da temporada 2022.
Já marcamos aí com os nossos patrocinadores para ver o que podem nos ajudar para a gente fazer o encerramento do ano de 2021, né, com atletas, comissão técnica, temos os nossos credores também. Esse ano foi um ano muito difícil para o RT, sem sócio torcedor, sem bilheteria, então a gente tem muita coisa aí para acertar. No mês de outubro, novembro, dezembro, você já começa aí, né, a preparação para o 2022. Mas a gente tem que ter um tempinho aí para respirar, né, para planejar já o ano de 2022, que já bate na porta, e o RT tem que estar preparado aí para enfrentar de novo, né, o Campeonato Mineiro de 2022. Enquanto isso, o jogador Wesley segue para o Rio de Janeiro, onde vai curtir a família e tem noivado marcado. Acredito que o primeiro passo, não só meu, mas de todos os atletas, é em casa, é uma reabastecida na mente, no corpo, no físico, ver as pessoas que amam, os amigos, a família, e ter essa primeira semana para poder descansar, para poder resolver as coisas. Já tive alguns contatos do Brasil e até mesmo do Rio de Janeiro, que eu sou natural de lá e fica um pouco mais fácil, mas nada decidido, nada concreto ainda. Meu primeiro momento mesmo é pensar em ir para casa. Sábado que vem eu já tenho meu noivado, então a cabeça não para. Mas é assim, graças a Deus o Senhor tem aberto as portas. Eu acredito que as coisas vão dar certo daqui para frente, assim como deu aqui também na URT. Já o técnico do time segue para o Juiz de Fora, onde também deve descansar um tempinho junto à família antes de pensar em novas propostas de trabalho. Descanso, eu estou 120 dias longe da minha família, né, que mora em Juiz de Fora. Então, assim, eu preciso descansar nesses próximos 10 dias, rever minha esposa, meus filhos, minha neta. E a partir de 10 dias também já é o suficiente para a gente programar. Logicamente, a partir do momento, por incrível que pareça, né, que acabou o campeonato ontem, já recebi pelo menos 2, 3 ligações de presidente de times. E o que eu falo para ele, nesse momento não tem como conversar com ninguém, né? Preciso descansar. O Wellington Fajardo e todo o elenco estão de parabéns pela campanha da URT, que não chegou entre os 4, mas se superou diante de tantas dificuldades que a gente já falou aqui, né? Véspera do Dia das Mães, e será que os filhos estão dispostos a gastar mais ou menos com o presente para homenageá-las? Pois é, a gente foi às ruas em Patos de Minas para saber disso. Conforme divulgado pela pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, 58,6% dos brasileiros pretendem presentear as mamães no Dia das Mães, que este ano será celebrada no dia 9 de maio. Os itens mais citados foram os calçados e vestuários, com a preferência de 65,2% dos brasileiros. Os perfumes e cosméticos foram mencionados por 53,9%. 2020 não foi um ano fácil para ninguém, principalmente nos meses iniciais da pandemia. Mas neste ano, será que os patenses já compraram ou pretendem comprar algo para a mãe? Está bem apertado, mas eu faço questão de presentear a minha mãe com alguma lembrança. Não um presentinho, nem um presentão, mas um presente. Eu vou comprar. Você pretende gastar muito ou pouco? Pouco. O orçamento esse ano está apertado? Tá. Comprei uma cesta com flores, chocolate, bolo no pote. E mais simples, né? Porque por conta da pandemia está muito mais apertado, né? Mas deu sim. Ainda não. Mas vai comprar? Vou comprar agorinha. De fato, Dia das Mães é uma data que não pode ser deixada de lado. Por isso, vale abrir o bolso e olhar alguma coisa. E o orçamento para este ano, bem como a escolha do presente, também varia. Seria em média de 50 para cima. Esse ano tá um ano meio difícil, né? As pessoas estão optando muito por lembrancinhas. Eu, no meu caso, vou dar uma sapatilha. Olha, minha mãe merece o mundo, né? Tudo que eu puder oferecer para ela é pouco. Mas o meu orçamento seria uns R$200. Vale o gesto e o carinho, né? 10 mulheres e mães ganharam a oportunidade de transformarem o visual em Patos de Minas. A ação foi idealizada por uma estudante. Giovana Borges Moraes é aluna do 3º ano do ensino médio do Centro Universitário de Patos de Minas. O empreendedorismo sempre fez parte da vida dela. Com apenas 17 anos, a jovem abriu em outubro do ano passado o seu próprio negócio.
Muitos de seus conhecimentos foram adquiridos por meio da disciplina Educação Financeira e Empreendedorismo no colégio universitário. Foi uma coisa que nasceu comigo, sabe? E quando eu cheguei no Unipam, eles aprimoraram isso e fizeram só essa vontade de crescer. Eles com certeza me ajudaram muito. Essa campanha, por exemplo, é um presente para mim. Eu pude aprender muito com todas essas mães que estão aqui. Giovana se tornou sucesso e não deixou de lado questões sociais. Como forma de valorizar mães de Patos de Minas, algumas foram selecionadas para dar uma mudada no visual. Giovana nos procurou na Secretaria de Desenvolvimento Social, buscando mesmo essa parceria, fazer um trabalho com as mulheres que estão em vulnerabilidade social, uma campanha linda, em valorizar, empoderar, fazer com que essas pessoas se sintam mais bonitas, mais belas. E a gente separou mães aí que são avós, mães que são do Conselho Tutelar, que nós temos uma adolescente, que é mãe. Nós temos aí mães mesmo que já têm 8 filhos, 7 filhos, cada uma com uma história mais bonita que a outra e que precisa ser valorizada nesse momento. A Leila é mãe de 8 filhos. Ela foi uma das mulheres que mudou o visual. E quando se olhou no espelho... Na sua cabeça? Eu falei, essa não é eu. Não é eu, essa é outra pessoa. Estou me sentindo muito orgulhosa, sabe? Como é que está a sua autoestima hoje? Lá em cima, nem se compara. Um dos apoiadores do projeto foi o Centro de Referência da Mulher. Valorizar a beleza da mulher, é levantar a autoestima dessas mulheres, dessas mães que muitas vezes não têm o tempo para cuidar da beleza, não tem tempo para fazer uma escova, não tem tempo para fazer uma maquiagem, às vezes não é só o tempo também, muitas vezes não tem condições financeiras para isso, como foi o caso de muitas mães selecionadas aqui, Nós tivemos mães, que nunca tinha feito uma sobrancelha, então isso é muito gratificante para a gente. O sentimento é de missão cumprida. Pessoas que eu sempre tive vontade de ajudar, porque eu sempre acompanhei muita história de mães que precisavam. Minha mãe é educadora, então eu realmente sempre quis muito ajudar e conheci vários parceiros. Então veio uma forma de ajudar essas mães, que foi a campanha Mães na Passarela. Bacana, a iniciativa. A previsão do tempo para o final de semana é de queda na temperatura por conta de uma frente fria. Mas a dica é casaco em mãos, porque o tempo alterna entre frio e esquenta um pouco durante a tarde. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Em Patos de Minas, o sábado será de poucas nuvens. Em alguns momentos, a umidade relativa do ar pode ser de apenas 30%. Variação na temperatura entre 12 e 25 graus. No domingo, a temperatura sobe um pouco, varia entre 15 e 28 graus. Em Presidente Olegário, sábado também com poucas nuvens e máxima de 31. Mas no domingo, os termômetros variam entre 15 e 29 graus. Em Vazante, no sábado, mínima de 20 e máxima de 30. Já no domingo, varia entre 17 e 29 graus. Em Rio Paranaíba e Lagoa Formosa, a máxima não deve passar de 27 graus neste sábado. E no domingo, a previsão é de 26 de máxima. Daqui a pouco aqui no News tem análise da notícia. Números da Covid-19 pioram e Patos de Minas volta a enfrentar colapso em leitos clínicos. O município confirma mais 3 mortes. O secretário de Saúde de Minas Gerais diz que semana que vem, o estado coloca em dias mais de 370 mil vacinas da dose de reforço da Coronavac em atraso. E professores devem ser imunizados em junho. O secretário de Saúde de Minas Gerais não deu detalhes, mas informou que a imunização de professores será no mês que vem. O governo do estado também garantiu que as mais de 370 mil aplicações de reforço da Coronavac, que estão em atraso no estado, serão colocadas em dia até a próxima semana. Quase 372 mil pessoas em Minas Gerais estão com a segunda dose da Coronavac em atraso. 830 dos 853 municípios mineiros relataram o problema à Secretaria de Estado da Saúde. 100.200 vacinas serão enviadas neste sábado pelo Ministério da Saúde. O Estado espera receber mais na semana que vem. A expectativa é de 100 mil doses serem entregues e semana que vem mais 400 mil. Hoje, um pouco mais de 360 mil doses é a necessidade de segundas doses de Coronavac no estado. Então,
nesse final de semana e na semana que vem receberemos o quantitativo suficiente para que os municípios retomem a vacinação daqueles que só tomaram a primeira dose de Coronavac e a gente consiga alcançar a imunidade. Destaco também que é importante que aqueles que ultrapassaram os 28 dias vão até o posto no momento que chegar essa segunda dose, que a imunidade é garantida com a segunda dose, mesmo no intervalo maior. É recomendado 28 dias pelo estudo, mas a imunidade vai ser alcançada com a segunda dose. O governo de Minas também informou que os professores serão imunizados contra a Covid-19 no mês que vem. O estado de Minas está seguindo estritamente o Programa Nacional de Imunização. O governador solicitou ao governo federal uma tentativa dos professores serem adiantados a vacinação pela necessidade da volta às aulas, mas a expectativa do PNI é que em junho os professores comecem a ser vacinados. 80% dos casos positivos de Covid-19 no estado são da variante P1. O governo mineiro não descarta a ocorrência de uma terceira onda no mês de junho, mas está preparado para enfrentá-la. Uma terceira onda com um pico tão alto como vivenciamos agora, eu não acredito pelo crescimento da vacinação, mas acredito que pode sim crescer um novo pico pelo comportamento da população. Todos estão muito cansados e estamos preparando o Estado para esse momento. O kit de intubação, conseguimos várias compras, recebemos mais de 200 mil ampolas semana passada, recebemos mais essa semana, vamos receber mais na próxima semana, vamos nos preparar para ter um estoque para um aumento de pacientes e ocupação de leitos. E é hora da análise da notícia aqui no NTV News. A gente discute os principais assuntos do dia, tanto em Patos como na região, no estado, no Brasil e, se precisar, até no mundo. Para falar desses assuntos, Ludmila Bahia, dividindo tela comigo. Boa noite, Ludmila. Sextou, né? É isso aí, Odair. A gente não economiza aqui. A gente fala o que é importante para servir de alerta. A gente discute algumas notícias importantes, destaca aquelas principais, principalmente para nossa região, como essa aí que a gente recortou essas falas do secretário de Saúde de Minas Gerais sobre a vacinação no estado, sobre o andamento, sobre a falta de vacinas, expectativa de vacinação de professores, essa questão da terceira onda, esse temor aí com essa nova variante descoberta no Rio de Janeiro, a P12. A gente não sabe ainda sobre a questão da transmissibilidade, ou mesmo se ela é mais letal ou não, precisa de mais estudos até para saber sobre o comportamento dessa variante. E a gente sabe que é muito difícil também, o secretário falou disso na coletiva de imprensa desta sexta-feira, que é muito difícil uma variante ficar apenas em um local. Então, é de se esperar que essa variante, essa nova cepa, circule também por todo o país. Por isso, esse temor da onda, não necessariamente pela nova cepa descoberta, mas por questões aí que ele mesmo colocou em relação ao comportamento das pessoas. E a gente percebe esse desleixo maior, digamos assim, até porque as pessoas ficam cansadas de seguirem as regras o tempo todo, mas a gente sabe dessa importância, até porque a gente vai verificar que Patos de Minas teve aumento aí no número de casos, segue um comportamento diferente do que vinha registrando nas últimas semanas, muito por conta que a gente está no momento de flexibilização. A gente sabe que entra em onda vermelha a partir de amanhã, mas a prefeitura já avisou que só seguirá o Minas Consciente a partir da segunda. Mas ainda sobre o Fábio Baccheretti, o Daíra, é importante a gente destacar também que nesta fala ele alertou sobre aglomerações para evitá-las agora, nesse final de semana, Dia das Mães, para que possamos diminuir a taxa de transmissão no momento que o Estado aí enfrenta uma incidência de aumento de casos, foi o que o comitê verificou e está lá no boletim epidemiológico, 11% de aumento, há estabilidade, há também diminuição na quantidade de leitos requeridos por doentes, mas a gente vive aquele momento de sempre alerta. E a Covid-19 fez com que o nosso comportamento fosse dessa maneira durante todo esse período. Então a gente tem que ficar vigilante sim.
Além disso, Odair, ele também falou do início da imunização de pessoas com comorbidade. Vazante, por exemplo, iniciou a imunização ontem, na quinta-feira. Belo Horizonte, nesta sexta-feira. Outros municípios já estão adiantados também na imunização de pessoas com doenças pré-existentes. Segundo o Fábio Baquerete, Minas Gerais tem cerca de 2 milhões de pessoas com doenças pré-existentes que devem receber as doses nessas fases estipuladas pelo Ministério da Saúde. E essa projeção otimista de possivelmente vacinar professores já em junho, Ludmila? Pois é, Odair, ele disse que Minas Gerais, então, deve começar essa imunização seguindo o rito do PNI, do Programa Nacional de Imunização, sem dar mais detalhes por quem começar, por idade, por professores que estão lotados em escolas da rede pública, particulares, ensino superior, não deu nenhum tipo de detalhe. Disse apenas que a expectativa, seguindo esse rito de vacinas entregues ao país, que deve acontecer, portanto, em junho. A gente sabe que há um atraso na entrega por parte das vacinas do Instituto Butantan, por conta de entrega do IFA. Entretanto, o país segue recebendo doses da AstraZeneca e também da Pfizer. E há essa expectativa também de chegada de imunizantes excedentes de outros países, como do próprio Estados Unidos. Muito bem. Vamos falar dos números da Covid, então, em Patos de Minas. Vamos colocar o boletim de ontem e de hoje para fazermos um comparativo. O boletim de hoje, Ludmila, traz 33 novos casos, né, em relação à quinta-feira, mais 3 óbitos, 2 mulheres e um homem entre 49 e 69 anos. As mortes ocorreram nos dias 3, 4 e 6 de maio. Aliás, este início de maio, não tem dado trégua, não. Temos registrado aí óbitos desde o dia 1º, né, Ludmila? Exatamente, Odair. Essa semana a gente teve um dia que a gente não registrou, mas foi por conta de registro aí, de colocação desse número no boletim epidemiológico. Todos os dias a gente teve mortes registradas, computadas hoje nesse boletim são 3. E a gente percebe aí também um avanço na questão de doentes se recuperando em casa. E se a gente olha o total de pessoas internadas, mais pessoas hospitalizadas em Patos de Minas, principalmente em leitos clínicos. Isso aí é uma confirmação dessa suspeita do Comitê Extraordinário da Covid-19, que seguiu acompanhando os números de Patos de Minas e viu ali que dia a dia a média de casos novos foram subindo em pequenos percentuais. Mas se a gente volta a 14 dias, estávamos registrando uma média de 14, hoje mais de 20. Então, essa curva que não está para baixo conforme esperávamos, e sim para cima. Sintoma que a taxa de transmissão começa a aumentar em Patos de Minas, e isso acende sinal de alerta para que os cuidados sejam redobrados, mesmo que já estejamos cansados, que estejamos desanimados, mas não é hora de jeito nenhum de baixar a guarda. Está aí a prova. É verdade. Vamos ver também como é que está essa nossa estrutura hospitalar, né? Essa ocupação de leitos. Os boletins estão aí na tela também, quinta e sexta-feira. O que a gente temia, né, Ludmila, voltou a acontecer em Patos de Minas, que é colapso. Chama a atenção aí o crescimento na ocupação de leitos clínicos. Somente no hospital de campanha o aumento foi de 8 pacientes de ontem para hoje, todos de Patos de Minas. Ou seja, é preciso que a gente reveja os nossos conceitos, comportamentos, porque a situação, de maneira alguma, ela está controlada. Aquela coisa de falar, não, é porque o município também recebe doentes de outras cidades, por isso os números estão crescentes, até porque a região também se equipou, está mais estruturada para tratar os próprios doentes, não que a cidade não receba doentes da região e até mesmo de outras cidades do estado de Minas Gerais, porque isso acontece. Se falta leito no norte do estado, Patos de Minas pode ser solicitada, assim como também aconteceu em outros momentos em que Patos de Minas não tinha leitos e tivemos que mandar pacientes para outras regiões de Minas. Mas por esse boletim, essa ocupação de leitos que a gente tem aí na tela, fica evidente essa demanda por leitos, principalmente de clínicos, alívio aí por enquanto em terapia intensiva, mas com essa aumenta aí expressiva no percentual de ocupação
de leitos clínicos nos hospitais públicos e particulares de Patos de Minas, é preciso ficar e muito alerta. Claro que sim, sempre, né? Ludmila, a gente faz uma paradinha rápida aqui, né, na nossa análise, a gente volta já, porque ainda hoje aqui no News, a avó confunde soda cáustica com leite em pó e bebê de 3 meses é transferida de Patos de Minas para Belo Horizonte. E tem um alerta verde, né? Corpo de Bombeiros lança operação para prevenir queimadas. Na última terça-feira, uma avó ofereceu soda cáustica à neta de 3 meses. Ela disse que confundiu com leite em pó. A denúncia foi feita hoje à polícia. O repórter Rafael Ribeiro tem mais informações. A bebezinha de apenas 3 meses é do sexo feminino. Ela foi levada às pressas primeiramente para a unidade de pronto atendimento e logo depois trazida aqui para o Hospital Regional em Patos de Minas. Agora está em observação no Hospital João 23, na cidade de Belo Horizonte, porque foi transferida. Segundo informações até agora que estão repassadas à Polícia Civil, os pais deste bebê teriam ido até o centro da cidade e deixado a criança com a avó. A avó então teria preparado uma mamadeira e logo depois a criança teria passado mal. Os especialistas aqui em saúde, os médicos, constataram que havia uma porcentagem, um pH diferente, o que não condizia com o leite, mas sim soda cáustica. Essa situação aconteceu na última quarta-feira e foi comunicada pelo Conselho Tutelar até a Polícia Civil de Patos de Minas, que disse que vai apurar o fato. Inclusive, abriu um inquérito para que isso aconteça. A Polícia Civil quer saber se a avó deu por engano o leite para o bebê ou se realmente tinha a intenção de matar a criança. Não se sabe se realmente teria sido colocado soda cáustica na mamadeira ou se é alguma substância após uma lavagem com a substância soda cáustica. Tudo isso agora deve ser apurado, investigado e uma perícia deve ser feita para constatar se houve crime ou não. Os profissionais de saúde que demoraram a passar essa informação para a polícia também pode ser intimado pela Polícia Civil para relatar os fatos e ajudar nas investigações. Fato é que a polícia vai apurar todo o fato para esclarecer a situação. Segundo informações do Conselho Tutelar à Polícia Civil, o bebê não corre o risco de vida, mas não disse em quais situações ele se encontra no momento. O Hospital Regional de Patos de Minas disse que não pode dar nenhuma informação. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Ludmila Bahia, e essa é uma questão que precisa se ficar muito atento, né? Porque realmente tem produtos muito parecidos em um local de alimentação e um desses produtos ser um produto perigoso para a saúde, por exemplo, de uma criança, o risco é muito grande, né? E aí precisa ser apurado realmente para saber o que realmente aconteceu, de que maneira isso se deu, né? Vai demandar uma investigação minuciosa, mas é uma história muito mal contada e estranha, daí, porque a gente sabe que a soda cáustica tem um cheiro muito forte. Então, ao abrir a lata, provavelmente vem aquele cheiro e essa pessoa iria sentir ali. Então, ela tem que explicar melhor o que aconteceu. Esse engano está bem estranho, mas foi uma questão muito delicada. E é claro que essa bebezinha, essa criança, passou por momentos ali instáveis, tanto que teve que ser transferida para Belo Horizonte. A gente não sabe o quadro dela, porque a Rede FEMIG não informa esse tipo de dado, mas é um caso que chama a atenção e acende também esse alerta para essa confusão que é frequente entre produtos trocados, principalmente produtos tóxicos, mas que essa história aí está mal contada, ela está. Precisa ser apurado. Ludmila, um problema que a gente enfrenta todos os anos, né, de agora para frente com o período de seca, é com relação às queimadas, né, e o Corpo de Bombeiros deu início, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas deu início nessa sexta-feira a Operação Alerta Verde, como forma de conscientizar a população a respeito dos prejuízos das queimadas e intensificar os trabalhos de prevenção a incêndios. Em 2020, os dados de incêndios florestais no nosso município foram alarmantes. O número de incêndios em vegetação registrado no ano passado foi 49% maior do que o observado em 2019.
E em 2019, comparado a 2018, o percentual foi de 19%. Outro dado relevante é que em 2019 houve acréscimo de 50% no número de ocorrências em relação aos 3 anos anteriores. Nesse sentido, o alerta feito pelo Corpo de Bombeiros diz respeito ao período de estiagem, que se inicia nesses meses de maio e junho e se intensifica nos períodos de julho, agosto e setembro. Por isso, a necessidade de se iniciar os trabalhos de prevenção aos incêndios em vegetação. Especificamente em Patos de Minas, nós tivemos um aumento de 46% em Patos em 2020, considerando a média dos últimos 4 anos, ou seja, 2016 até 2019, nós tivemos um acréscimo então em 2020 de 46%. Então nós vamos fazer essas vistorias no mês de maio e junho, caminhar esses boletins de ocorrência para a Prefeitura para providências. Se houver incêndio nesse período, vamos encaminhar também os boletins dos incêndios. Após esse período, que é quando inicia uma fase mais intensa de incidência de incêndios, julho, agosto, setembro, se houver incêndio em lote que estava sujo, não foi limpo e deu causa a esse incêndio, também vamos remeter esses boletins para a Prefeitura. Atuar com mais inteligência, com estatística, pegar as incidências de incêndio que se acentuam mais de meio-dia até as 4 horas da tarde. Então, a nossa pretensão é aumentar o número de guarnições nesse período. Isso já no período de agosto e setembro. Nosso efetivo da administração, por exemplo, vamos colocar à disposição para atender ocorrências, para minimizar esse efeito da poluição e da saúde pública. Outro detalhe é que ainda estamos em um período de pandemia. Há prejuízos para a saúde humana, principalmente aqueles com quadros de doenças respiratórias, como a Covid-19. Nós estamos há mais de 1 ano em pandemia, então tudo que a gente não precisa em um momento como esse é trazer consequências em relação a problemas respiratórios. Então a gente faz esse apelo à população que evite, que não faça queimada, isso é crime. As queimadas, elas emitem poluentes para o ar. E uma vez que a concentração de poluentes no ar se eleva, ela vai comprometer diretamente esses pacientes que já têm doenças como, por exemplo, asma, bronquites crônicas, eles vão sofrer mais consequências. E as pessoas que não têm nenhum problema, quando captam um ar poluído, ela também pode manifestar outras doenças. Também preocupa a classe dos produtores rurais, que são igualmente impactados pelos altos índices de queimadas e prejuízos que essas provocam no meio ambiente. Pensando neles, o Corpo de Bombeiros também fará um trabalho com brigadistas voluntários na zona rural, para treiná-los e assim contar com a ajuda deles no combate inicial das queimadas. Aprimorar o curso do Senar junto com o Corpo de Bombeiro de prevenção em acidentes, capacitar as grandes empresas, as grandes fazendas, né? E fazer com que eles ajudem a dar o suporte aos pequenos produtores. Outro alerta foi emitido pela ONU para se estabelecer a década de recuperação dos ecossistemas. Logo, evitar queimadas favorece essa ação da natureza. Por fim, vale reforçar aos moradores que incêndios em vegetação, queimadas irregulares, cabem penalidades. Quando nós fazemos os incêndios, a gente destrui toda a fauna, destrói a flora e, consequentemente, a gente vai colocar em desequilíbrio todos esses ecossistemas, porque nós não vamos ter água, aí nós vamos ter insegurança hídrica, insegurança alimentar, porque geralmente os incêndios florestais também se alastram para as lavouras, comprometendo então a produção de alimentos. Então é gravíssimo. Se houver incêndio, mesmo fora do período de maio e junho, também vamos remeter. Então os proprietários de lote têm que já estarem precavidos, porque muito provavelmente compensa mais ele pagar uma limpeza do lote do que pagar a multa, que vai ser mais onerosa, né? Então essa é a nossa expectativa, que a população, na verdade, se engaje, né? Se inclua nessa campanha também, para a gente reduzir o número de incêndios no município. Ô Ludmila, esse é um alerta, essa é uma campanha muito séria, um alerta muito sério também, porque nós tivemos aí quase 50% de aumento entre 2019 e 2020. Em 2020 foram 408 incêndios, registros de incêndios aí pelo Corpo de Bombeiros. Quer dizer, é uma situação muito séria, que coloca em risco, não é só prejuízo não, coloca em risco a vida de muita gente.
Sim, Odair, sem falar na piora evidente da qualidade do ar para quem sofre de doenças respiratórias, mesmo para aquelas pessoas que não têm essa comorbidade, mas a gente sabe que nessa época as chuvas ficam menos frequentes, assim a gente tem uma umidade relativa do ar reduzida e com a queimada a qualidade do ar fica pior. Então, para todo mundo é ruim. Imagina isso somada a uma pandemia, né? Não é que a queimada vai provocar Covid, não tem nada a ver, mas a gente sabe que é mais um agravante, é mais uma questão para a pessoa desencadear um problema respiratório, demandar, de repente, aí um atendimento em unidade hospitalar, e a gente viu os números de hoje aí de internações, como é que anda aí os corredores hospitalares. O que a gente não quer é criar um mecanismo para que isso se desenvolva. Então é preciso ficar em alerta, é preciso ficar em atenção. E a gente via essa ação muito comum no Alto Caiçaras, nos bairros Alto Caiçaras, na redondeza do parque de exposições, de muitas pessoas limpando os lotes por queimadas. E essa não é a maneira adequada, conforme alertou o Corpo de Bombeiros. Esse é um comportamento que precisa ser evitado em qualquer época do ano, mas nessa principalmente. Vamos mudar de assunto, porque tombado em 1998, o edifício onde funcionava a Casa da Câmara e a cadeia em Patos de Minas, Ludmila, segue fechado e descuidado. Projetos de restauração já foram finalizados e aprovados e resta agora definir o orçamento para colocar mão à obra. A história do edifício Agenor Soares Cardoso, antigo Cadeião, acompanha a história do próprio município de Patos de Minas. A iniciativa de sua construção partiu da Câmara Municipal e do governo estadual em 1909. Trata-se do mais antigo edifício público de Patos de Minas e foi inaugurado em 1912 para abrigar a cadeia, a Câmara e o Fórum. Seu tombamento ocorreu pelo Decreto Municipal de número 2049, de 14 de abril de 1998. O edifício ele foi inaugurado em 1912. Ele é o prédio público mais antigo da cidade de Patos de Minas e uma das primeiras construções de tijolo e cimento da região, porque naquela época era comum as construções serem feitas de adobe ou pau a pique. Na parte superior funcionava a Câmara e o Fórum. Na parte inferior funcionava-se a cadeia. O processo de tombamento do bem, ele ocorreu em abril de 1998, né? Porque na realidade ele ajuda a contar um pouco sobre a história da própria formação do município. Atualmente o local permanece fechado e consumido pelo tempo, mas os projetos de restauração foram finalizados, incluindo a estrutura e outros detalhes que façam parte dessa restauração. Resta ainda a elaboração de planilha orçamentária, para que os trabalhos possam ser iniciados. O prédio ele vai sofrer um processo de restauração completa, parte elétrica, hidráulica, pintura, telhados, né? Os projetos já estão prontos. Agora, no segmento, vai para a Prefeitura, que faz o levantamento das planilhas orçamentárias para depois montar o processo licitatório. O prazo que a gente tem no cronograma para que seja liberado esse processo é num prazo de 60 dias. 60 dias deve abrir a licitação. Com o passar dos anos, a estrutura do local foi bastante danificada, e não só pelo tempo, mas também pela ação humana. São janelas quebradas, paredes descascadas, a parte elétrica precisará ser refeita, bem como as adequações necessárias para maior acessibilidade. Mas o local conta com boa estrutura e logo será bastante útil. Um ato de suma importância também para manter a história de Patos de Minas viva em suas construções. Aqui, feita a restauração, planeja-se ainda instalar o arquivo documental do município, que até então não tem sede própria. São paredes com dimensões que tem uma sustentação muito forte, então não tem risco nenhum com relação a isso. O risco maior é de depredação, porque está um prédio fechado e algumas janelas ainda não foram restauradas, então pode abrir chuva ou telhado, ou seja, algum ponto da construção que esteja vulnerável pode estragar, mas não a ponto de ruir, a ponto de
criar um colapso estrutural nele, não. Ele tem que ser restaurado conforme já está programado e vai ser. É fundamental que se cuide, se preserve essa história. Após o processo de restauração, a ideia é que no local seja implantado o arquivo documental histórico de Patos de Minas. Ludmila, e abrigaria muito bem, né? Ou abrigará muito bem se andar, né, essa restauração, essa reforma, essa utilização de maneira para um fim também que preserve a nossa história, que preserve... Porque isso é um marco, né? Isso é uma estrutura que ainda está ali, né? Mas se deixar do jeito que está, vai acabar daqui a pouco não estando lá mais, porque vai cair, não tem jeito, apesar de que foi dito aí que a estrutura ainda está firme, mas se deixada como está, realmente chega um momento que ela vai sucumbir, né? A gente cuida muito mal da nossa história, cuida muito mal das nossas estruturas que fazem parte da história, né? Não só em Patos de Minas, mas em outros locais também. Mas é impressionante como fica um entrave, é um problema após o outro que não anda, né, para resolver essa situação aí do antigo Cadeião. As memórias sendo consumidas pelo tempo, Odair, o local é abandonado. Não é uma estrutura nem desleixada, é completamente abandonada. A questão de reforma daquela estrutura já vem de tempos, essa conversa aí. Vamos ver se vai sair essa pretensão do papel, porque não é de hoje que é tentado fazer algo a respeito dessa reforma. A gente viu, inclusive, na gestão passada, até da Câmara Municipal de Patos de Minas, alguns vereadores visitando o local e, à época, registraram até que o local era ponto para uso de drogas e nem por isso essa vontade para que o local fosse preservada foi continuado. O que a gente espera é que nesses próximos, então, 60 dias, que essa vontade saia sim do papel e o local mereça essa reforma desejada, esperada, porque é memória, abriga história e tem, sim, grande utilidade. Até já tem aí o destino final, que isso aconteça o quanto antes. Que vem essa restauração, né? E que vem aí essa manutenção dessa história viva que está ali quando a gente passa todo dia. Às vezes você nem observa, né? Passa por ali, está tão abandonado que a gente acaba não se lembrando que é um marco histórico ali também do município de Patos de Minas. Com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, Ludmila. A gente termina esta sexta-feira, Odair, mas amanhã tem mais NTV News a partir das 19 horas e sempre lá, acesse o Patos Já para ficar sempre bem informado. Obrigado, Odair, pela companhia, a todos que acompanharam esta edição do NTV News. Cuidem-se, saúde, beijo, tchau, tchau e Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Outras notícias você acessa o portal patosja.com.br. O NTV News volta amanhã, então, às 19 horas. Até lá.